Hora de conversar com Mônica Bergamo, mas antes do assunto de hoje, a Mônica agora há pouco me mandou, escrevendo daquele jeito que só a Mônica sabe, né? Com uma caixa alta, bonita, gritando pra gente, vocês têm que comentar isso. Aí eu não ainda não tinha dado tempo de ver, agora eu tô vendo. Vocês viram que ampliaram, né, a faixa de areia em Camboriú. Aliás, foi um negócio bacana, né? Aumentar a faixa de areia para aumentar o tempo de sol, para, enfim, ter mais espaço para o banhista. É que tá sendo engolida pelo mar mesmo, né? Manchete aqui da notícia enviada pela Mônica. Mulheres atolam em obra que aumenta a faixa de areia em Balneário Camboriú. Veja vídeo. Você viu a imagem? Tá na folha. Tipo areia movediça, ela tá até a cintura. Elas passaram num lugar proibido, tá em obra ainda, elas foram lá de curiosa. Agora, deixa eu falar uma curiosidade, eu não sei se a gente passa em Balneário, mas a minha madrasta mora lá, e com a minha irmãzinha mais nova, e aí antes de passar pra família, eu fui ler pra ver se não eram as duas, porque as duas são típicas que vão lá de curiosa ver. Agora, a história de Balneário Camboriú é um absurdo, né, Megali? Porque é o seguinte, não é que estão ampliando para ter mais sol. Primeiro, construíram arranha-céus enormes, altíssimos na orla. Mas só sombra, na verdade. Os arranha-céus encobriram o sol. Então agora você bota o mar mais para trás para aumentar a faixa de areia. Só o ser humano louco, mesmo. Né? Para agredir a natureza dessa forma e depois ter que empurrar o mar lá para dentro para ter uma faixa de areia maior, né? Mônica, tem uma expressão que eu uso muito aqui, quando você está lutando uma luta inútil, que é você querer ganhar do mar usando socos. A gente Olha lá. A gente é tão tosco que a gente briga com o mar. Que a gente briga com o mar porque nós acabamos com a praia. As imagens estão no ar. Ai, gente, olha. Eu tô lendo aqui o trecho. Uma das mulheres ficou presa em um bolsão de areia movediça primeiro enquanto caminhava. Enquanto a segunda atolou, tentando ajudá-la a sair. Olha lá, aí uma pessoa chega com um quadriciclo ali, joga uma corda e começa a puxar. E elas estão meio com roupa de banho, né, assim, de praia. Será? Eu não vi até o fim esse vídeo pra saber como é que ela saiu, né, da areia, porque ela ficou atolada até praticamente a cintura, pra saber se a parte de baixo do biquíni, ali da canga, se permaneceu ou se ficou na areia. Mas é uma cena, vou te falar. Diz aqui o Corpo de Bombeiros que há relatos de outros casos de pessoas presas na areia em situações semelhantes, mas essas foram as primeiras que precisaram de ajuda pra sair. Cara, isso aqui é uma peça de comédia. Balneário é uma síntese do Brasil, né, Megali? É uma síntese do Brasil de como a força do dinheiro chega e consegue destruir, né? Uma orla maravilhosa, divina, hoje cheia de arranha-céu e precisando fazer essa obra aí para conseguir ter praia, né? E de como a gente se atola até a cintura realmente. Assim, ó, rapidinho, a gente se atola fácil, e o pessoal atolando. Ai, vamos lá, Mônica. Mônica, mas lugar maravilhoso. Não, é maravilhoso. Pena que não tem mais sol e a areia agora funda. Exatamente. Mônica Bergamo antecipa os resultados de um estudo inédito com a vacina da AstraZeneca. As notícias são boas. Tô lendo o texto aqui. Vamos lá, Mônica. Vamos lá, Megali, é isso mesmo, um novo estudo sobre a efetividade da vacina AstraZeneca, que é produzida no Brasil pela Fiocruz e está sendo amplamente aplicada na população brasileira, mostra que ela confere uma altíssima proteção contra uma das variantes que circulam aqui no Brasil, a Gama, né, uma das variantes do coronavírus, isso em pessoas acima de 60 anos, e reforça, Megali, a necessidade de imunização completa para que isso ocorra. Segundo essa pesquisa, que está sendo publicada nesta quinta, na revista Nature, a segunda dose eleva em cerca de 30% a proteção contra a morte em relação à primeira dose, chegando, olha que maravilha, uma efetividade de 93,6%. Uma proteção altíssima, de uma nova variante, tá? A gente sabe que os primeiros estudos, né, foram feitos, Megali, os primeiros estudos de todas as vacinas foram feitas
feitos com a variante de Wuhan, da China, identificada em Wuhan, na China, né? E sempre há uma dúvida se elas estão funcionando bem em relação a outras variantes que foram surgindo. Então, esse estudo tem importância por causa disso, né? E não é por acaso que casos de internações e óbitos começaram a despencar no Brasil, sempre lembrando que 93%, 93,6% no caso, não é 100%, né? Sempre lembrando que, portanto, 6,4% das pessoas ainda ficam vulneráveis, né? E são protegidas como? Usando máscara, tomando cuidados e com a imunidade coletiva. Todo mundo tomando a vacina, os casos despencam, a possibilidade de alguém que está vulnerável encontrar uma outra pessoa infectada que passe o vírus para ela diminui muito, né? Então a importância desse estudo qual é a importância? Quer dizer, essa pesquisa, ele pesquisa os resultados da vacinação na prática, né? Com firmes resultados de estudos anteriores e alerta, Megali, para a necessidade de o Brasil buscar os seus faltosos para a segunda dose. Eu estava vendo um anúncio aqui, antes da nossa entrada, de que diminuiu o prazo para a segunda dose da AstraZeneca aqui em São Paulo para 8 semanas. As pessoas têm que ir tomar, né? E há muita gente que tomou a primeira dose e que, pelos mais variados motivos, não apareceu para a segunda dose. Em São Paulo, capital, por exemplo, cerca de 500 mil pessoas, né, já deveriam ter tomado a segunda dose, já estão fora do prazo para essa segunda dose e ainda não apareceram nos postos de saúde. O que o cientista Júlio Croda, que é pesquisador da Fiocruz e que coordenou esse trabalho no Brasil, diz? Ele diz que, está aqui ele falando, sabemos que os idosos têm a questão da imunossenescência, né, que são alterações do sistema imunológico que são provocadas pelo envelhecimento e que levam o organismo a ter uma resposta menos eficiente às vacinas. Mas essa análise desse trabalho, nos maiores de 60 anos, mostrou que, mesmo no contexto de circulação de uma nova variante, a Gama, identificada em Manaus, que assolou o Brasil na segunda onda da Covid-19, mesmo nesse contexto, o esquema vacinal completo garante uma ótima proteção. Daí a necessidade, diz ele, de o país buscar os seus faltosos, encontrar todo mundo que não completou o esquema vacinal e garantir que tome as 2 doses, né? Então, como eu disse, os estudos clínicos das vacinas tinham sido feitos com a primeira variante do coronavírus, a de Wuhan. Esses novos estudos seguem sendo feitos para ver como essas vacinas estão respondendo na prática diante de novas variantes, como Gama, Delta, etc. E no caso desse estudo, mostra que a AstraZeneca, uma das vacinas mais aplicadas no Brasil, está funcionando muito bem. Para a gente finalizar, Megali, detalhes desse estudo. 28 dias depois da primeira dose da AstraZeneca, a efetividade era de cerca de 33% contra a Covid sintomática, 55% contra a hospitalização, 61% contra a morte entre os idosos, né? 14 dias depois da segunda dose, olha como salta, né? A efetividade contra a doença saltou para 77%, de 33% para 77%. Contra a hospitalização, saltou de 55% para 87%. E contra óbito entre idosos, saltou de 61,8% para 93,6%. Então, confere proteção, a imunização completa, né, contra a Covid branda e grave em indivíduos idosos, mesmo diante da circulação de novas variantes. Então, são dados muito positivos, diz o Júlio Croda, mostrando que a vacina da Fiocruz continua funcionando, inclusive, para novas variantes. Megali, e esses estudos vão seguir sendo feitos, né? Porque agora o que importa é ver na prática, quando a vacinação vai para toda a população, o que aconteceu com cada uma delas, Megali. Ô, Mônica, estava pensando aqui para as pessoas que questionam a ciência, que chamam esse momento que a gente está passando, a distribuição de vacinas para todos, de cobaias em massa, está provado já na prática, né, o efeito que as vacinas têm. A gente está observando, claro, esses estudos, e é muito importante normatizar, né, colocar dentro de normas, de padrões técnicos esses dados, mas é só olhar em volta e a gente já percebe que o número de internações e o número de mortes, eles estão caindo, né, vertiginosamente, ainda bem, porque as vacinas funcionam. Então Não tem cobaia de nada, isso é uma ignorância absoluta. O que você tem estudos clínicos que mostraram, número 1, a vacina ela é segura, então são
raríssimos os casos de efeitos colaterais graves, raríssimos. E agora o que está se vendo é o que você tem que esperar o tempo para passar, para ver como essas vacinas funcionam com o tempo, né? Então, quanto dura a proteção da Coronavac? Quanto tempo dura a proteção da AstraZeneca? Quanto tempo dura a proteção da Pfizer? Para a gente falar das vacinas mais aplicadas aqui no Brasil. Isso você só vê quando o tempo vai passando. Por isso que você ainda não tem a resposta completa. Precisa passar 10 anos para saber o que acontece em 10 anos. Agora, que a vacina é segura e que a vacina está ajudando a fazer o número de casos, internações e mortes despencar, ninguém precisa mais provar nada a ninguém, né, Carla? Agora, estudos seguirão sendo feitos, porque a gente tem que ver qual é o efeito disso com a passagem do tempo, né? Isso é o óbvio ululante.